O Algarve é uma região de notável riqueza agrícola. Entre os seus tesouros mais preciosos está a laranja, cujo cultivo não só define a paisagem, mas também sustenta comunidades inteiras ao longo de gerações. Enraizada na tradição, a cultura de citrinos no Algarve é uma narrativa de resiliência e inovação. Algarve e citrinos são o que nós podemos considerar um casamento perfeito. O Algarve manifestou-se como uma província privilegiada para a cultura dos citrinos. Citrinos esses que engloba laranjas, limões, clementinas, tangerinas, limas, cumquatos, toranja. Portanto, é uma panóplia de produtos que está dentro da grande capa de citrinos. Portanto, o Algarve, pelas suas características de clima, de terreno, manifestou-se ao longo poderemos até dizer, dos séculos, manifestou-se como a região privilegiada para a cultura dos mesmos. Hoje o setor dos citrinos é um setor que funciona com tecnologia de ponta, é um setor que tem grandes preocupações, nomeadamente com questões de água, mas isso já não é de hoje. Há 15, 20 anos começaram-se a especializar empresas em poupança e racionamento de água para o citrino e hoje em dia qualquer pomar de citrinos é controlado por um sistema informático, é controlado por sondas de umidade, a planta não tem nem mais nem menos do que aquilo que necessita e essa necessidade não é dada nem pelo técnico, nem pelo encarregado, é dada por um sistema informático que faz todo o controle da situação. O Algarve é a principal região produtora de citrinos do país, tendo uma produção estimada de 400 mil toneladas. Algar Orange é a Associação de Operadores de Citrinos do Algarve. Apesar de ser uma associação relativamente recente, temos vindo a fazer um trabalho muito interessante de defesa dos interesses dos citrinos do Algarve e esse trabalho e esse esforço tem vindo a ser reconhecido. O Algarve é a principal região produtora de citrinos a nível nacional, produz cerca de 80% dos citrinos nacionais, isto significa mais ou menos 400 mil toneladas anuais. A Algar Orange tem 12 associados, que são operadores de citrinos, representamos cerca de 30% desta produção. E em termos de comercialização, portanto, nós ainda estamos a fornecer mais o mercado nacional, porque historicamente são essas as relações que existem. Nos últimos anos tem vindo a ser feita uma aposta forte na exportação e neste momento a exportação corresponde a cerca de 35% das vendas dos associados da Algar Orange. Nestes dias de primavera, os campos vivem um animado frenesim. Vive-se a colheita da fruta, o período mais intenso do ano. Em relação às tangerinas, no global, o ano agrícola foi regular. De facto, não houve assim uma superprodução, foi um ano com alguma regularidade. Em termos climáticos, não tivemos episódios assim nem muito extremos pelo lado do calor, nem muito extremos pelo lado do frio, nomeadamente geadas que não tivemos. E do ponto de vista hídrico, tivemos um novembro-dezembro com menos precipitação, mas muitos dias de persistência de umidade, o que afetou um pouco, no fase final de cada subvariedade, a consistência, não é, da pele. Mas tivemos um ano com alguma generosidade hídrica, choveu algo, o que foi muito bom. Neste momento estamos em plena colheita, que se vai desenrolar ainda durante talvez mais 1-2 semanas. Portanto, a colheita é feita com recurso a sacos, não é? Onde se depositam os frutos que são colhidos à tesoura, portanto, na árvore. Até uma determinada altura é possível fazê-lo
tendo uma posição normal, não é? Portanto, com os pés no chão, em que há diversos movimentos que vão fazendo a colheita consoante a altura, e depois nas pernadas mais superiores, pois fazemos-lo com recurso a escadotes. Deixamos Castro Marim, junto à fronteira com Espanha, e rumamos a Silves, a oeste. Aqui, a colheita da laranja corre a todo vapor. Estamos no concelho de Silves, mais propriamente na freguesia do Algoz. Neste momento estamos a apanhar a variedade Land Leite, uma variedade de laranja que é apanhada normalmente entre maio e julho, e é o que está a acontecer neste momento. Neste momento estamos a proceder à colheita desta variedade, está no ponto ótimo de maturação, e apanhamos nestes palotes e seguidamente vão ser transportadas para a central de fruta. A colheita é o culminar de um trabalho de rigor e persistência que decorre ao longo de todo o ano. Nos pomares algarvios, a água é um recurso precioso. Conscientes da sua importância vital, os agricultores têm adotado práticas e tecnologias que otimizam o uso desse recurso, cada vez mais escasso. Mas a situação é preocupante. Bem-vindos à barragem mais vazia de Portugal. Estamos na barragem do Arade. É uma barragem que serve cerca de 2.600 hectares do perímetro de rega de Silves, Lagoa e Portimão. É uma barragem para fins agrícolas e que presentemente encontra-se com cerca de 15% da sua capacidade, na qual à data de hoje é de forma preocupante para garantir a subsistência da agricultura neste perímetro de rega. Presentemente estamos no final do inverno e a situação daqui para a frente cada vez se vai agravar mais. E nós precisamos urgentemente que seja enviada água da barragem do Funcho, que se encontra a montante desta barragem, para que consigamos dar uma resposta aos nossos agricultores e que consigamos dar algumas garantias da sobrevivência das suas culturas, que são culturas permanentes, culturas de citrinos, que representam 90% do perímetro de rega de Silves, Lagoa e Portimão. Portanto, são culturas de regadio que necessitam de água e, à data de hoje, nós não conseguimos dar essa resposta e é de forma preocupante. Infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Portanto, num ano normal, hoje éramos para ter aqui na ordem dos 13 milhões de metros cúbicos de água e hoje estamos com 5 milhões de metros cúbicos de água. Portanto, há 2 anos atrás iniciamos a campanha com 13 milhões de metros cúbicos de água. O ano anterior já começamos a campanha com cerca de 12 milhões de metros cúbicos de água e hoje estamos com 5 milhões de metros cúbicos de água. Portanto, é constrangedor, é muito difícil nós conseguirmos dar garantias aos nossos agricultores numa situação destas, num panorama destes, e é muito difícil. Nesta campanha, o Algarve viveu os momentos de pior escassez de água dos últimos anos. Por isso, os agricultores apelam aos governantes para a situação crítica que a região atravessa e apresentam soluções que poderiam colmatar as dificuldades hídricas no curto prazo, bem como projetos para evitar a escassez a longo prazo. Falamos de, até mesmo o Governo já dedicou parte de verbas para isto, da redução de perdas que existe a nível das câmaras municipais. Falamos de uma forte campanha de sensibilização à população, porque acreditamos que grande parte da população que vive no Algarve e dos turistas que vêm ao Algarve desconhecem a gravidade do problema. A questão do aproveitamento das águas residuais, para o qual também já existe uma verba para modernização das hectares, mas nós acreditamos que é possível aumentar o volume
volume de água tratado e utilizar esta água tratada não só para campos de golfe, mas inclusive para a fruticultura, pensando obviamente em culturas que seja possível utilizar este tipo de água. São medidas que a curto prazo nos dariam tempo para pensar em obras de maior envergadura. Obviamente que isto acompanhado de cortes de consumo. Nós defendemos que, apesar de ter chovido nos últimos meses e termos conseguido ficar vários meses sem regar, os cortes têm que existir, só que devem ser cortes iguais para todos os setores e é isso que nós defendemos. Nós defendemos que um corte de 15% para todos os setores nos daria margem para continuarmos com reservas de água suficientes para implementar medidas a curto prazo e, no entretanto, pensar em medidas a longo prazo. A médio e longo prazo está já em curso a aprovação ou a seleção de uma empresa para desenvolver o projeto e o estudo de impacto ambiental da barragem da Fopana, portanto, mais uma barragem na zona do Sotavento. Estamos também em conversações, fazendo parte da Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve, com outras associações, com entidades governamentais, para fazer aproveitamento das ribeiras que correm, portanto, desde o Alqueva até Castro Marim, para o Guadiana, fazer um maior aproveitamento dessas barragens e depois, obviamente, também uma passagem de água das barragens do Sotavento para as barragens do Barlavento. Outra das soluções poderá ser a utilização de água do Alqueva, através da ligação Monte da Rocha a Santa Clara e depois de Santa Clara para as barragens do Algarve de Odeloca e de Bravura. Além disso, a gestão dos aquíferos, à semelhança do que existe para as águas superficiais com as associações de regantes, nós acreditamos que devem também existir estas associações de regantes para a gestão da água subterrânea. A água subterrânea é muito importante para o Algarve. Nós temos um dos aquíferos mais importantes da Península Ibérica no Algarve, que é o aquífero Criança Silves, e defender estas fontes de água é fundamental para continuarmos a utilizar de forma cada vez mais eficiente, mas conhecendo aquilo que de facto é utilizado, conhecendo as reservas que existem e fazendo uma gestão daquilo que é utilizado. Conscientes da importância vital da água e enquanto aguardam que sejam implementadas algumas medidas para a gestão eficiente deste recurso, os agricultores apostam na tecnologia para alcançarem a sustentabilidade ambiental e económica. Agora estamos no pomar de laranjeiras, nomeadamente a variedade Dom João, e uma das formas que temos para otimizar o uso da água e a respectiva eficiência é, nomeadamente, a utilização de um equipamento que são as sondas. Neste local temos instalada uma sonda em profundidade, até 60 centímetros, que é um equipamento que está introduzido dentro do solo, ao longo do perfil do solo, e que de alguma forma nos vai refletir a variação, digamos, do teor de umidade nesta região do solo, onde se concentram as raízes da árvore e também em profundidade. Isso vai nos permitir uma leitura, quando regamos, do acréscimo de umidade que o solo recebe, mas à medida que o dia se desenrola e a atividade da planta tem, digamos, períodos de maior atividade, nomeadamente durante o dia, em regra, e de menor atividade à noite, nós também vemos o balanço, ou seja, nós damos a rega e a planta está a extrair. E o que nós temos com este equipamento é, nos exatos momentos, quais são os valores da umidade real no solo, desde a superfície até aproximadamente 60 centímetros. Portanto, o equipamento que temos aqui, esta sonda, é um equipamento por hora, ainda bastante caro e, portanto, o número de sondas para nós fazermos, digamos, uma boa interpretação agronómica depende muito da homogeneidade, não só do solo, como também do tipo de cultivo. Portanto, faz sentido falarmos numa sonda que nós colocamos num determinado da zona do pomar, que conhecemos e que de alguma forma é representativo. Pode ser representativo para 3 hectares, para 6, para 10, para 20, mas também, em determinados momentos, temos que fazer o balanço de qual é a maior área representativa e o seu custo.
portanto, há aqui um equilíbrio que por hora tem que ser feito, dada, digamos, o valor destes equipamentos. O agricultor Rui Virgínia tem apostado na eficiência, seja na gestão da produção elétrica, seja na utilização da água. Em termos de equipamentos que eu tenho aqui, tenho o sistema que controla os painéis solares, tenho o programador que manda a informação para o telemóvel, os sistemas de filtração, os sistemas de fertirrigação. Isto é o sistema de rega otimizado para um pomar moderno, para uma prática moderna e para sermos sustentáveis como aquilo que queremos ser. Gonçalo Dias herdou o negócio da família que trabalha com a laranja do Algarve há mais de 50 anos. Mas a sua geração sabe que o maior desafio é a adaptação às alterações climáticas. Por isso, tem modernizado o pomar. Os desafios é a adaptação às mudanças climáticas, aos padrões de precipitação que têm-nos vindo a ficarmos com menos reservas de água, faz com que eu tenha que, por diversas opções, investido em 12 sondas de rega e a estação meteorológica, para conseguir ir ao limite, tentar não perder produção, mas tentar consumir o mínimo possível de água. Esta é uma estação meteorológica de um grupo vasto francês, que neste caso trabalha por ondas de rádio. E o que é que ela faz? Recebe a precipitação, neste caso neste vaso. Aqui temos uma sonda que faz a zona de folha molhada, que nesse caso é para a uva de mesa, porque depois associado tenho um software que me dá as probabilidades ou os comportamentos dos poros dos fungos e quando é que eles germinam. Aqui temos o termómetro do ambiente, e aqui termómetro de ambiente e pressão atmosférica e umidade relativa. Aqui o anemómetro, ou seja, a velocidade do vento e a direção. Ela dá-me, de inverno, dá-me alarme quando a temperatura chega a 1 grau positivo. De verão, dá-me alarme quando a temperatura passa dos 35. Para que, no caso do caso de geada, tentar, mesmo que o bulbo esteja molhado, tentar dar um reforço anterior à geada, na rega gota a gota. No caso da temperatura elevada, tentar que a vinha ou os citrinos não tenham picos, porque quando há um pico, as folhas fisiologicamente fecham os estomas e se for muito prolongado, acaba por haver, aquela folha acaba por se perder, queimar e cair, o que é sempre um problema. Pode ser a folha como pode ser o ramo todo. Nós passámos vários anos em que o preço da luz subiu exponencialmente. Digamos que a estação meteorológica e as sondas pagaram-se elas próprias, nem que seja pelo preço do quilowatt. Só isto é um princípio. Claro que depois, juntando isso, passa a conhecer o que tenho na planta e o que vai cair. Depois ela dá-me, junta, neste caso aqui no Algarve nós temos 5 estações meteorológicas iguais. Essas estações meteorológicas estão em combinação com o resto do país e o resto da Europa e fazem uma previsão real do estado do tempo nos próximos 10 dias, que vai corrigindo conforme o tempo vai passando. Além disso, dá-me um reporte diário de 5 dias, dos momentos corretos de aplicação de fitofármacos. Ou seja, ela combina a informação que tem da umidade relativa e do vento e precipitação e dá-me indicação de horário no dia, o que é que eu estou a fazer. Porque se ela me disser a mim que eu tenho a umidade vai estar baixa, eu tenho que antecipadamente dizer ao operador, olha, temos que parar a tal hora. Caso contrário, o que é que vai acontecer? A eficácia do produto perde-se, o que é uma mais-valia. No laboratório da Cacial, Cooperativa Agrícola de Citricultores do Algarve, percebemos qual o impacto da falta de água no pomar de laranjas. Estamos aqui no laboratório da Cacial. Este local é onde nós fazemos as observações de algumas pragas e doenças que não se vê muito bem em campo. E, para além disso, controlamos a qualidade do interior das laranjas. A floração, pelo menos aqui no Algarve, é na época mais ou menos entre março e abril. Agora estamos na fase em que elas já têm os pequeninos frutos aqui vingados. O objetivo é ter laranjas como estas e, dependendo da variedade, umas levam 6 meses a ficar assim e outras até 1 ano.
Normalmente é assim. A escassez de água no campo reflete-se nos frutos e pode ter efeitos a longo prazo. Quando não temos água suficiente, normalmente temos muitos problemas no pomar. Um deles é a questão da floração. A floração, em vez de ser na época normal, a floração passa a ser passado vários meses da sua época. O que é que acontece? Começa a produzir vários frutos de vários tamanhos que não devia de acontecer. Portanto, numa laranjeira normal, todos os frutos são colhidos na mesma época e quando há falta de água, como a floração é escalonada, os frutos também são escalonados. Esses frutos não têm qualquer aproveitamento comercial. Posso aqui mostrar. Portanto, normalmente tem uma casca muito, muito grossa e não tem assumo, são frutos secos. Estes frutos, que são normalmente fora de tempo, são chamados, aqui no Algarve, de fruta toiroa. O aspecto exterior é este, fruta muito rugosa, sem qualquer apetência para o consumo. Este fenómeno faz com que, normalmente, a tonelagem por hectare que nós tiramos dos pomares seja muito inferior ao normal e àquele que é rentável para conseguir produzir e viver disto, não é? As quebras podem ir na casa dos 50% ou mais. Os desafios na produção de citrinos do Algarve são múltiplos, mas os agricultores acreditam que enfrentar o futuro com resiliência, apoiada na tecnologia, será possível continuar a escrever a história agrícola da região. É impensável um dia acordarmos e não termos laranja do Algarve porque alguém se esqueceu que o Algarve precisava de água para sobreviver, para que a sua atividade principal sobrevivesse.